O sentido do olfato. O olfato é geralmente nossa primeira resposta aos estímulos. Ele nos alerta sobre o fogo antes de vermos as chamas. Ele nos faz recuar antes de colocarmos comida estragada na boca. O olfato, assim como o paladar, é um sentido químico, detectado por células sensoriais chamadas de quimiorreceptores. Quando uma substância odorante estimula os quimiorreceptores no nariz, que detectam odores, eles transmitem impulsos elétricos para o cérebro. O cérebro, então, interpreta os padrões de atividade elétrica como odores específicos, e a sensação olfativa torna-se percepção, algo que podemos reconhecer como um odor. O olfato começa quando moléculas no ar estimulam as células receptoras. Se uma substância for um tanto volátil, ou seja, se facilmente se transforma em gás, liberará moléculas ou substâncias odorantes. Materiais não voláteis como o aço não têm cheiro. Cada tipo de receptor olfativo envia um impulso elétrico, uma microrregião em particular do bulbo olfativo. A microrregião ou glomérulo recebe a informação e então a encaminha a outras partes do cérebro. O cérebro interpreta os padrões odorantes produzidos pela atividade nos diferentes glomérulos como cheiro. O olfato humano é pouco desenvolvido, se comparado ao de outros mamíferos. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais. Um cachorro tem mais de 100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Os receptores olfativos são neurônios genuínos, com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. A gente queria saber assim, como ocorre o processo olfativo, como o cérebro ele reconhece, caracteriza e memoriza os odores que a gente acaba reconhecendo, assim, as variedades de odores. Bom, então os odores, as moléculas voláteis dos odores, que estão presentes na maioria das substâncias, né? Uma delas que não tem, por exemplo, a água, que é inodora, né? Então uma substância inodora que não tem cheiro é a água. Porque a maioria das coisas realmente tem um certo cheiro, né? Elas são percebidas pelo nervo olfativo. O nervo olfativo fica onde? Fica dentro do nosso nariz, mas fica lá na parte alta, no teto do nariz. Ele está bem perto do cérebro, separado por um osso. Em cima nós temos o cérebro e embaixo nós temos a parte, o teto do nariz. Esse osso que faz esse teto, ele tem fissuras, ele tem furinhos, né, pelos quais passa o nervo que sai do cérebro e inerva a parte alta do nariz, e esse nervo que percebe essas substâncias voláteis. Essa placa, por ser então furada, como se diz, é chamada placa crivada do etmóide, né? É uma característica desse osso para permitir com que o cérebro perceba as substâncias voláteis e os odores das coisas. E como o cérebro ele acaba memorizando e reconhecendo os cheiros, os odores? Bom, nós temos mais ou menos 35 mil, digamos, neurônios, 35 milhões de neurônios que se ocupam disso. Mas nós temos que formar a nossa memória olfativa, né? A criança, quando nasce, ela sente em si um cheiro, ela vai sentindo, só que ela desconhece. Com o tempo, você vai entrando em contato, você vai associando, você vai identificando, e você vai ter, então, como se fosse uma memória olfativa, que se diz, né? E que muitas vezes você pode, por exemplo, um odor que você sentiu vai te remeter a uma situação que você passou na infância, né? E existem também pessoas que têm uma memória olfativa maior do que outras, porque tiveram mais exposição, né, a odores diferentes. Então se diz que ele tem um banco de dados, uma memória olfativa maior. Além do que, tem pessoas que são um pouco melhor dotadas em relação ao olfato. Tem pessoas que têm um olfato melhor, né, do que outras. E essas pessoas então conseguem até sobreviver, ter uma atividade profissional ligada ao olfato, né? E tem pessoas que têm alguma dificuldade, por exemplo, de nariz trancado, rinite, desvio de septo,
que podem fazer com que elas tenham uma dificuldade de sentir o cheiro das coisas também, temporariamente ou totalmente. E, digamos assim, quais as causas que vêm a causar rinite ou outros problemas assim, que acabam por danificar, eu digo assim, o olfato, assim, desde criança até a fase adulta? Assim. Bom, a rinite, o adenoide, né, toda e qualquer causa que possa dar alguma obstrução do nariz pode causar um prejuízo do olfato. No adulto nós temos mais os traumatismos, por exemplo. Então, a pessoa que tem um traumatismo craniano, às vezes um choque muito grande, é muito comum a chamada o efeito chicote, quando se tem uma batida de carro em que a pessoa é atingida por trás. Então, o cérebro é jogado de um lado e para o outro, e no ser arremessado o cérebro dentro da caixa craniana, aqueles filetes nervosos que estão atravessando aquele osso são tracionados e são arrebentados. Então a pessoa às vezes não tem nenhum problema mais grave, mas depois desse tipo de traumatismo, ele passa a ter uma completa perda da sensação dos odores, que a gente chama, né, de anosmia. Então seria uma sequela irreversível na atualidade da medicina, e é mais grave em relação ao nervo olfativo. Mas a rinite pode dar, os desvios de septo pode dar, né? Pólipos também pode dar, só que isso são todas coisas tratáveis, né? A rinite é tratável, o desvio de septo é tratável, o pólipo é tratável, e geralmente quando se institui o tratamento a pessoa pode voltar a ter o olfato funcionando. Há também as alterações químicas. A pessoa que é fumante, ela não tem uma qualidade de olfato da pessoa que não é fumante. E isso ocorre quando a pessoa para de fumar, depois de 1 ou 2 anos. Ela consegue perceber cheiros que antes ela não conseguia perceber pela dificuldade do cigarro, né? Ou pessoa que trabalha em ambientes com poluição ambiental muito grande. E algum dessas causas leva à cirurgia ou não? Sim. Por exemplo, o desvio de septo geralmente necessita de tratamento cirúrgico, né? A polipose nasal também. A rinite nem sempre. Geralmente o tratamento da rinite é tratamento clínico, à base de medicamentos. Mas em alguns casos, quando a rinite já está instituída há muitos anos, vai necessitar de tratamento cirúrgico também. Já nesse caso do chicote, que seria a lesão em si do nervo olfativo, nós não temos como fazer cirurgia para reverter esse quadro. Né? Esse quadro seria só com tratamento por medicamentos ou nem isso chegaria? Nem isso. A pessoa que tem a lesão do nervo olfativo pelo mecanismo do chicote, não tem como fazer um enxerto, por exemplo, do nervo. Em alguns casos de alguns nervos mais externos, a gente consegue faz o enxerto e o nervo volta a funcionar. Por exemplo, no caso de paralisia facial, que ele volta a movimentar a musculatura da face. Mas esse nervo não. Nós não conseguimos, a medicina atual não consegue ainda regenerar ou enxertar esse nervo. Na 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 na.